Qual o melhor exame para saber o tamanho da sua próstata? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber qual que é o melhor exame para você saber realmente qual que é o tamanho verdadeiro da sua próstata. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Para nós fazermos os tratamentos que são necessários para os problemas que acometem a próstata, tais como o crescimento anormal dela, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, e até mesmo o tratamento do câncer de próstata, é fundamental que nós saibamos qual que é o verdadeiro tamanho dessa glândula, pois isso vai determinar o tipo de tratamento a ser realizado, planejamento cirúrgico, entre outras situações. E para nós avaliarmos isso, existem alguns exames que podem ser realizados para você ter uma estimativa do tamanho que essa próstata possui. E dentre esses exames, nós temos exames que são bastante simples de serem realizados, até exames que são mais complexos e que exigem um tipo especial de equipamento e até mesmo máquinas um pouco mais sofisticadas para que nós possamos realmente estabelecer qual que é o verdadeiro tamanho dessa próstata. Então, qual que é o primeiro exame que basicamente todos os homens realizam e que muitos já passaram por essa situação para avaliar de maneira grosseira o tamanho da sua próstata? É o toque retal. Então, quando um urologista experiente realiza esse toque retal, é possível aferir com certo grau de acurácia, pelo menos se essa próstata desse homem tem um tamanho aumentado ou não. Você não consegue estimar de maneira mais precisa, com, por exemplo, variações muito pequenas desse volume, o tamanho real dessa próstata. Mas, através desse toque, você já consegue ter uma ideia de que se essa próstata desse homem é uma próstata pequena ou não. A principal limitação desse método é que você só avalia a face posterior da próstata, que é somente uma das medidas do seu tamanho, e você não consegue avaliar as outras partes da mesma. E por isso existem às vezes algumas variações extremamente grandes no toque de alguns pacientes quando você, por exemplo, faz a cirurgia para a retirada dessa próstata. Mas de qualquer forma, como uma avaliação inicial, o toque retal é um bom exame para pelo menos você ter uma ideia de que se essa próstata é grande ou não. Qual que é outro exame que é muito utilizado para avaliar o tamanho da próstata? É o ultrassom. E esse ultrassom, ele pode ser realizado pela barriga, que a gente chama de ultrassom via abdominal, ou pode ser realizado via transretal, no qual você introduz o aparelho pelo ânus do paciente e encosta o probe, que é aquele local que faz o ultrassom, diretamente na próstata desse homem. Qual que é a vantagem de você realizar um ultrassom via abdominal? É um exame praticamente indolor, é um exame que não tem radiação, mas que tem algumas limitações à sua realização quando você faz essa medida da próstata por esse ultrassom que você coloca pela barriga do paciente. Então, como a próstata é um órgão que está no fundo da pelve, se o paciente às vezes tem uma camada de gordura muito grande, está com os intestinos cheios de conteúdo líquido, tem o intestino às vezes com fezes, fica difícil de medir corretamente essa glândula. E tem outro aspecto que para você fazer esse exame, você necessariamente tem que estar com a bexiga bem cheia. E homens que têm dificuldade de segurar a urina
seja por problemas prostáticos, seja por crescimento da próstata, às vezes não conseguem ficar com a bexiga completamente cheia, o que limita consideravelmente a realização desse exame. Mas para uma avaliação inicial, sim, esse ultrassom realizado pela barriga, que é via abdominal, pode ser sim um elemento inicial para a gente avaliar o tamanho da próstata do paciente. E o outro tipo de ultrassom, que é aquele que você coloca pelo ânus do paciente, que ele chama de ultrassom transretal, você coloca a ponta do aparelho diretamente em cima da próstata e você consegue medidas bem acuradas do tamanho dessa glândula. Só que é um exame extremamente desconfortável e hoje em dia a gente realiza esse ultrassom transretal da próstata quando a gente vai realizar a biópsia para confirmarmos ou excluirmos a presença de um câncer de próstata. Por isso que esse ultrassom para a medida inicial do tamanho da próstata não é tão solicitado assim no nosso dia a dia. E a gente costuma se basear mesmo numa avaliação inicial pelo toque e pelo ultrassom realizado pela barriga do paciente, que é o ultrassom da próstata via abdominal. Mas afinal de contas, qual que é o exame que melhor define o volume, melhor define o tamanho da próstata? É a ressonância magnética da próstata. E como cada vez mais nós utilizamos esse exame para avaliarmos a possibilidade ou não de um paciente ter um diagnóstico de um câncer de próstata, dentre outras situações, com certeza a estimativa do tamanho dessa próstata avaliada por essa ressonância magnética da próstata ou da pelve é extremamente satisfatória nessas situações. Quando você compara, quando você, por exemplo, retira essa próstata numa cirurgia para o câncer, por exemplo, e você compara com o resultado do peso, do volume que a ressonância magnética te disse antes, existe uma aproximação bem satisfatória. O peso que foi estimado pela ressonância aproxima-se daquele peso que foi confirmado quando você realiza essa retirada da próstata numa cirurgia de um câncer, por exemplo. Por isso que hoje em dia a estimativa do volume, do tamanho da próstata é feita de maneira mais acurada através da realização de uma ressonância magnética. Eu sei que não são todos os locais que disponibilizam esse exame no Brasil, ele tem um custo às vezes um pouco mais elevado para algumas pessoas, mas felizmente você não precisa chegar a tanto para fazer esse tipo de medida. Basta uma conversa, basta realizar o toque retal. Em ultrassom via abdominal, você já consegue ter uma boa estimativa do tamanho da próstata para tratar adequadamente o teu paciente. E a gente deixa a ressonância magnética para casos mais complexos, nos quais você queira investigar, por exemplo, a possibilidade de esse paciente ter ou não um câncer nessa glândula. Por isso, o toque retal e o ultrassom já são suficientes na boa parte do caso para tratar a boa parte dos problemas da glândula prostática. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.